Seja muito bem-vindo ao TechTime, o podcast da Syncro. Nesse espaço, iremos falar sobre assuntos relevantes na área fiscal, tributária e na área também de tecnologia, juntamente com os nossos amigos, clientes e parceiros. Eu sou Wagner Silva, gerente de alianças da Syncro, e hoje conduzirei uma conversa juntamente com o Eric Carvalho, diretor de software e desenvolvimento da Syncro, e o Paulo Guiné, líder de desenvolvimento de novos negócios da Oracle. Sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de conhecer um pouco do Eric e do Paulo, saber da trajetória, como que vocês chegaram até nesse momento, nesse cargo. Então, Eric, fala um pouco da sua trajetória. Muito bom, vamos lá, Wagner. Primeiro, assim, estou muito feliz de estar aqui, né, nesse bate-papo com vocês. É sempre bom a gente parar um pouquinho no nosso dia a dia, né, rotina maluca nossa, e poder trocar uma ideia, bater um papo, principalmente sobre esse assunto, né, inteligência artificial, que é um assunto que está sendo tão discutido, né, que está em alta aí, em tudo que é mídia, e, enfim, em plena ebulição. Então vai ser um bate-papo muito, muito agradável, com certeza. Falando um pouquinho de mim, eu já estou aí há quase 25 anos na área de desenvolvimento de software, já tenho bastante tempo aí na estrada. Dentro desse tempo, quase 20 anos na área especificamente de software para solução fiscal. Então, eu já tenho uma longa data aí, né? Passei por diversos desafios, inclusive envolvendo transformações tecnológicas, né? Eu peguei aquela fase de transformação do cliente-servidor para web, que foi uma grande quebra de paradigma. Passei por esse momento, a questão do cloud, né, que a gente vem trabalhando também já um bom tempo e ainda está num período ainda de transição, apesar de ser uma tecnologia consolidada. Também passei por toda a evolução da parte do fisco, né, desde a nota fiscal eletrônica, SPED fiscal. Então, também peguei todos esses desafios relacionados a essas transformações, né. Sou formado em engenharia da computação. Tenho uma especialização em engenharia de software com ênfase em integração de sistemas. Recentemente fiz uma formação executiva no Easy Business School e alguns anos à frente da diretoria de desenvolvimento, arquitetura e tecnologia da Syncro, e atualmente também responsável pelo programa de inovação da Syncro. Excelente. E quero contribuir com esse bate-papo aqui. Obrigado pela presença, Eric. Obrigado. Paulo Guiné, fala um pouco sobre você, Paulo. Como é que você está, Wagner? Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem, Ótimo. Eric? Obrigado. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, em nome da Oracle, da oportunidade da Syncro, né, de a gente poder conversar um pouquinho, como você comentou bem, Eric, trazer à tona e à luz da discussão sempre tecnologia, principalmente sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente vive ansiedade, muitas vezes, sobre a tecnologia, e muitas vezes alguns temas ficam no paralelo, a gente acaba não falando sobre a transformação organizacional, sobre a transformação dos processos, sobre transformação inclusive de pessoas. Então é sempre muito interessante a gente poder trazer para esses momentos descontraídos e onde a gente traz pessoas relevantes, temas relevantes para a gente poder conversar e compartilhar com nossos clientes, com nossos colegas, com nossos parceiros. Bom, Paulo Guiné está aí na luta já há mais ou menos 30, 40 anos, né? A gente não gosta muito de entregar, mas a gente está falando aí mais ou menos 30, 25 anos já, a gente falando de tecnologia, finanças, gestão, próximo dos desafios financeiros da empresa. 10 anos na Oracle, no desenvolvimento de negócio. A gente realmente tem um desafio em tecnologia de falar de finanças, de falar de modelos de gestão, passando aí por empresa de mídia, por controladoria, passando por algumas empresas como a Ernst Young, passando por IBM, Cognos. Então, agora também com o desafio, pelo menos há 3, 4 anos, como professor de MBA na FIPECAF. Então, a gente vem trazendo aí, ao longo desse tempo, um pouco desse desafio. E eu realmente acho que a gente vai ter aí um bom papo aqui para a gente falar sobre esse momento atual. Excelente. Obrigado. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né, Paulo? Isso. Prazer em ter você Legal, aqui. bacana. Bom,
Vamos falar então sobre inteligência artificial. Hoje está um assunto muito em alta, né? Todo mundo falando de inteligência artificial generativa, né? Mas eu queria trazer aqui essa tecnologia voltado para a área fiscal e para os ERPs, né? Como que hoje essa tecnologia ela está preparada para ser usada tanto na área fiscal quanto nos ERPs? Sabemos que já tem algum tempo que essa tecnologia vem sendo usada na área fiscal para tarefas repetitivas, gerenciamento de riscos, né? Algo relacionado também a gerenciamento de fraudes, né? Mas como que a gente pode usar mais essa tecnologia na área fiscal? Como que essa tecnologia abre oportunidades para a gente usá-la no dia a dia do usuário lá na ponta fiscal para poder otimizar o tempo desse usuário? Perfeito, Wagner. Vou até começar aqui, se você me permite, Claro. para a gente fazer um pouco daquela provocação de que, inicialmente, a gente tem que pensar em inteligência artificial e qualquer transformação digital sempre no impacto que ela vai ter em relação à função, em relação aos processos. Como você comentou muito bem, as tecnologias, as soluções, elas embarcaram com muita rapidez essas tecnologias emergentes, ou seja, inteligência artificial, os chatbots, assistentes digitais, efetivamente, né, e o advento, né, ou a disponibilização do cloud fez com que a adoção dessas tecnologias ficassem mais simples ou, teoricamente, mais factíveis, vamos dizer assim. Muito bem. Qual é o ponto? A gente precisa começar a pensar em transformação organizacional, em transformação funcional, em transformação de pessoas. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos falando de áreas que tradicionalmente estão com seus modelos de gestão, modelos operacionais definidos desde os anos 2000. Parece perto, mas nós estamos falando aí de 24, 25 anos de processos estabelecidos, de processos de controle, de processos analíticos estabelecidos, de um conhecimento de um job description, ou de uma área, ou de uma função estabelecida há muito tempo. Então, se a gente está falando de uma funcionalidade nova, de um analítico embebido, ou de um analítico incluído numa atividade, se a gente não começa a pensar em um requisito novo para uma função, se a gente não começa a pensar em diminuir determinados pontos de processo, em uma integração diferente entre as áreas, se a gente não reposiciona a área de controladoria, se a gente não reposiciona a área contábil, se a gente não reposiciona a própria área tributária com uma atividade mais estratégica. Exemplo simples, a controladoria propondo o planejamento estratégico para os próximos anos. Ela tem que, inevitavelmente, trazer o tributário para a discussão. O tributário ela é parte sensível das simulações, das decisões. E se a gente não prepara a área para deixar de ser uma área apenas transacional e sim começar a aproveitar as tecnologias como a inteligência artificial para começar a simular determinados cenários, para começar a tirar um analítico, para começar a tirar um controle efetivo, diminuindo, claro, a parte mais transacional, repetições, erros, efetivamente a gente não percebe a transformação. Então, por isso, a gente começa a perceber, inclusive nas empresas, uma ansiedade da adoção. Né? Por isso a gente começa a falar, poxa, mas eu não percebo a inteligência artificial, eu não percebo um assistente digital, eu não percebo o impacto das tecnologias. Né? Então, quando a gente fala de departamentos mais tradicionais, como finanças, contabilidade, tributário, compliance, RI, a gente precisa realmente dar um primeiro passo. A provocação que eu trago aqui é realmente essa. A gente precisa entender processos, pessoas, cargos, para a gente poder dar um primeiro passo, para a gente poder realmente trazer a oportunidade da transformação digital. E aí sim a gente vai poder aproveitar a inteligência artificial embebida nas atividades ou incluída nas atividades. Sim. Eu acho que faz muito sentido isso que o Paulo comentou, né? E eu queria falar um pouquinho sobre os pontos dentro das soluções que são diretamente afetados por essa tecnologia.
né? É bom até reforçar o ponto que você colocou, a inteligência artificial não necessariamente, né? A gente está falando de uma tecnologia que surgiu ano passado. Exato. Vem de décadas já, né? Que se discute inteligência artificial, em alguns momentos com uma expectativa muito alta, em outros momentos já ali com, né, um tom meio de pessimismo em cima dessa tecnologia, mas é algo antigo, é algo inclusive que a gente já aplica em alguns cenários, principalmente em data analytics, né? A gente já vem falando de inteligência artificial há bastante tempo. Só que agora, de um tempo para cá, isso ganhou outra escala, ganhou outra proporção. Em dois aspectos fundamentais que eu vejo. Um é na escalabilidade, né? Isso potencializou de uma forma enorme, isso ficou na mão de todo mundo, acessível a todo mundo, coisa que não era antes, né? E outra na capacidade computacional, também uma capacidade computacional que permitiu a gente colocar a inteligência artificial num outro patamar. E esses dois pontos abrem portas para a aplicação disso no nosso dia a dia, né? Principalmente na solução fiscal. Sempre pensando na questão da transformação organizacional, mas falando do sistema, alguns pontos que eu vejo com muito potencial, um deles que eu chamo de pontos de contato. O que é o ponto de contato? Toda aquela experiência, né, que os profissionais têm com as soluções em si. Toda essa experiência tende a ter uma transformação muito forte. O próprio chatbot, né, que não é algo novo, mas que se potencializou muito. A Syncro vem trabalhando internamente, a gente está até em processo de homologação de um chatbot fiscal para interagir tanto internamente quanto externamente. Para isso, a gente tem lançado mão da parceria com a Oracle, a gente tem utilizado em testes aí o ODA, que é o Oracle Digital Assistance, e que tem trazido resultados, alguns números nos nossos testes internos muito interessantes, né? A capacidade de interação com o usuário realmente mudou muito o patamar se comparado com o que a gente tinha há pouco tempo atrás. Apesar disso, esse é um case mais corriqueiro, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito em chatbot, mas em termos de ponto de contato, tem um outro ponto que eu também queria chamar a atenção, que é a experiência de uso das soluções mesmo. Hoje, via de regra, as soluções trabalham muito de forma generalista, né? Ou seja, se é o Wagner que está usando o sistema, ou se é o Paulo que está usando o sistema, as respostas que o sistema dá para o Wagner é a mesma resposta que o sistema dá para o Paulo, se eles estiverem executando as mesmas atividades, né? E eu vejo um potencial muito grande, principalmente no nosso contexto, onde a gente tem muitos cenários, uma diversidade grande de cenários, uma complexidade grande, vários caminhos que podem ser adotados, uma experiência totalmente diferente do usuário com as nossas soluções, onde a solução pode interagir com o Wagner diferente do que ela interage com o Paulo. Ela pode começar a considerar todo o histórico que o Wagner tem de uso do produto, né, todos os problemas que ele já teve utilizando, todas as dificuldades dele, para trazer para ele uma experiência diferente, assim como para o Paulo pode ser uma experiência diferente. Então, essa IA generativa proporciona isso, uma nova experiência no contato que o usuário tem com as soluções, e para a solução fiscal com um nível de complexidade alto isso encaixa muito bem. Um outro ponto que eu queria falar é de engenharia e a parte de automação. A parte de engenharia em si, eu não vou me aprofundar aqui, porque engenharia com inteligência artificial, engenharia de software, daria um outro podcast só para a gente falar disso, né? Mas eu destaco a parte de cenários de testes, né? Cenários de geração de massa de dados. E a generativa tem ajudado muito nessa parte de engenharia. De novo, na área fiscal, a gente sabe que as combinações de cenários são inúmeras, as mudanças são recorrentes, então a capacidade de gerar massa, gerar dados, ela é fundamental dentro do nosso processo de engenharia, e a IA tem impulsionado muito isso. E a parte de automação, que a gente também tem trabalhado, inclusive também em parceria com a Oracle, a gente tem usado o Data Labeling e o Document Understand, que são dois componentes da Oracle, para nos ajudar na extração de informações a partir de imagens, tá? E isso é incorporado às nossas soluções, então em breve a gente deve ter algumas novidades com relação a isso dentro do nosso produto. E por fim eu queria citar a parte de monitoramento legal, que é um outro ponto dentro desse contexto que tem um potencial grande de transformação também. Porque nós estamos falando de um cenário com um volume absurdo de dados, né? Esfera municipal, federal, estadual, com uma quantidade de alteração que eu nem preciso citar, né? Alterações aí num volume absurdo, uma combinação de parâmetros, de dimensões, de cenário, que para o humano identificar padrões, fazer as classificações, impactos, etc., é de uma dificuldade, de uma complexidade enorme.
E a inteligência artificial tem um potencial muito grande com relação a isso. Nós também estamos aí avaliando alguns testes de parceiros. Os primeiros números que nós tivemos com relação à classificação de base legal impressionam. São números assim que realmente deixou a gente muito animado, muito motivado para conseguir uma evolução significativa de eficiência e eficácia nesse processo. Excelente. Muito bom. A conversa está muito boa e já vou sair do script aqui, tá, Paulo? Vamos lá. Porque eu queria explorar um pouco o que você falou, o Eric também citou. Você citou 3 pilares aqui: pessoas, processos e tecnologia. Isso. Estamos falando de tecnologia, então a tecnologia está aí a nosso favor, né? Mas levando para a inteligência artificial generativa, é uma tecnologia que vai ajudar muito quem é da área fiscal. Isso. Né? Até mesmo, né, aqueles a gente chama de analistas, né, mas na verdade são executores, né, porque hoje eles não conseguem fazer o que precisava fazer como analista. Com a inteligência artificial, acho que muda um pouco o mindset dessas pessoas para começarem a ser analistas de fato. Exato. Né? A conseguir alimentar esses dados, analisar esses dados e até fazer todos os reportes para a diretoria, para o board, para a companhia, para ser uma área estratégica da empresa. Né? Muito bem, Wagner. Foi como o Eric estava comentando. E aí vou reiterar o que ele comentou, né? Essa parceria estratégica Syncro, Oracle, é muito importante para desenvolver essas oportunidades. Essas oportunidades de melhoria, por exemplo, como experiência, de melhoria de eficiência e habilitar essa transformação. Ou seja, tudo isso que a gente estava comentando, tudo isso que foi comentado, ela habilita e ela possibilita que um analista de negócios que efetivamente por anos tinha atividades transacionais, estava exposto a alguns, vamos dizer assim, erros ou algumas atividades que excediam em relação à quantidade de horas investidas, que realmente a gente tinha problema de uma determinada gestão aí de sua evolução como carreira, porque a gente sabia que ali tinha uma dependência ali de atividades repetitivas. Com essas funcionalidades, com a inteligência artificial em algumas funcionalidades que passam, como a gente comentou, a ter essa autonomia, ela busca agora uma reposição dessa função. Ela busca uma reposição desse analista, para que ele realmente traga o seu skill, o seu conhecimento para analisar. Então tem uma reposição não só do profissional, mas também da própria solução. A solução assume determinadas atividades, diminuindo o risco, ganhando em velocidade, né? Trazendo em qualidade de entrega de determinadas informações. Né? Então você consegue aumentar volume, você consegue aumentar detalhe, você consegue aumentar então a quantidade de perguntas que você vai começar a fazer, muda um pouco esse viés, né? A gente respondia muito mais perguntas dos nossos clientes, dos nossos stakeholders, dos nossos shareholders, e agora a gente, como analista, começa a entender como fazer perguntas, né? Então, um pouco do que você comentou, então esses analistas têm que entender como fazer perguntas para poder tirar os insights. Então, por isso a gente tem que trazer essa mudança desse perfil, né? Então, interagir com essas funcionalidades, com essa inteligência artificial, requer sim uma reposição dessa função. Requer sim, por exemplo, trabalhar com diversos cenários. Eu costumava brincar que em finanças a gente entregava uma funcionalidade, por exemplo, que te permitia simulação Monte Carlo, que te permitia aí pelo menos trazer uma simulação com 1.100 cenários, e aí a hora que você olhava para os 1.100 cenários, você não sabia necessariamente qual era a tomada de decisão que você tinha que ter. Ok, o que eu faço com tudo isso? Né? Quais são os drivers? Por onde eu começo? E é justamente o que a gente vai ter que começar a entender. Quais são as necessidades? Por onde eu tenho que caminhar? O que efetivamente esse analista tributário, esse analista de custos, ou esse analista regional, de região, de expansão, ou esse analista logístico. Então, a gente tem muito impacto no negócio,
tem muita transformação para acontecer que ela não necessariamente começa no financeiro, no contábil, ela começa na mudança de negócio da empresa. Eu repensar a minha distribuição logística. E aí, claro que a inteligência artificial traz essa conectividade. Claro que, por exemplo, eu posso mudar o meu modelo de gestão de armazenamento, eu posso mudar o meu modelo de gestão e otimização de transporte, que automaticamente traz uma vantagem na minha integração de faturamento, de gestão financeira, gestão tributária, porque nós estamos falando aí de um todo. Então, praticamente, esse analista ou essa área entende que a transformação que eu estou fazendo no meu modelo de negócio, ela foi possível porque a gente tem uma plataforma, porque a gente tem uma tecnologia viabilizando velocidade, conectividade, um analítico incluído. Você diminui os pontos de exportação, importação de dados, você diminui riscos de erro. Então, você traz aí uma excelência, uma eficiência para a mão desse analista. E aí o analista começa, então, realmente a ter esse impacto no seu entregável, no seu relacionamento com o seu tomador de serviço interno. Então, eu diria que o impacto da tecnologia, ele é total, ele é tremendo em relação à nossa posição como finanças, a nossa posição como sócio, como business partner, sem dúvida. Excelente. Nessa questão que o Paulo comentou de skill, né, Paulo, eu vejo um ponto importante nessa transformação, que é como essas pessoas enxergam a tecnologia. Perfeito. Não como uma ameaça. Exatamente. Porque Não hoje como ela é ameaça. muito vista, né? Você ouve muito falar sobre esses pontos ruins da tecnologia e muitas vezes ela acaba sendo encarada como o Paulo falou, como Vou uma perder o grande meu ameaça. emprego, né? Pois é, vou perder meu emprego, agora tudo que eu fazia, uma máquina vai fazer no meu lugar. E eu acho que a gente precisa mudar isso. A forma como a gente olha para a tecnologia, né? Porque ela vem justamente para ser o seu assistente. Para ser o cara que vai ser um cara do seu lado que vai te impulsionar, né? O próprio termo que a Oracle usou, né, de assistente, né, do Oracle Digital Assistant, ele já dá essa conotação, né, e tem muitas empresas no mercado levando justamente para esse lado por causa disso. Porque o que vai potencializar, permitir que você faça outras atividades é o ganho de eficiência que você vai ter a partir do momento que você tem um assistente do seu lado para te dar insights, né, para te ajudar em tarefas repetitivas, para te ajudar na análise absurda de dados. Você olhou para 1.000 e poucos cenários. Você olhando para 1.000 e poucos cenários é uma coisa. Né? Agora, um assistente do seu lado capaz de olhar para isso e tirar uns insights poderosos a partir disso é outro cenário, muda completamente. Então, para essa transformação é importante que as pessoas diretamente envolvidas no uso repensem um pouquinho a forma como olham para a tecnologia hoje. Excelente. Mas, com essas oportunidades, vem grandes desafios, né? Não é? A gente tem que tomar alguns cuidados para usar essas tecnologias no dia a dia, porque a gente está falando de dados também, né? Perfeito. Quais são essas considerações que a gente precisa ter quando a gente vai implantar uma inteligência artificial generativa nos sistemas fiscais ou até mesmo nos RPs? Perfeito. Eu vou começar aqui, Eric, porque eu queria até comentar um pouco antes, quando a gente estava falando sobre experiência, sobre as mudanças, né? Na verdade, já há um bom tempo a gente vem comentando sobre finanças, sobre os processos. Todo mundo tem o seu celular, né? Todo mundo tem o seu mobile. E as tecnologias foram embarcadas nas soluções tributárias, nas soluções financeiras, contábeis, nas soluções logísticas, e a gente ainda vê as nossas áreas, ainda percebe as áreas de back-office sem utilizar a mobilidade. Então, a gente fala muito de inteligência artificial, fala muito de assistente digital, mas a gente ainda está muito preso ao notebook, ao desktop. Essa agilidade, essa mobilidade, ela é importante, até porque é aí que a gente vai começar realmente a perceber o potencial dos dados, né? Então, aí a gente vai trazer a característica
de que não é mais online ou offline, é o on-life que a gente fala no dia a dia, né? Quer dizer, as áreas estarão efetivamente deslocadas para a business unit da empresa, um analista vai poder conhecer o seu centro de distribuição, efetivamente você vai poder saber como é que funciona a sua área comercial, e aí você vai poder entender a importância da gestão de dados, né? Então, claro que a inteligência artificial, quando a gente traz ela para o alcance ou para o entorno corporativo e para o que nós estamos conversando aqui, para uma normativa, para uma representação corporativa, para uma informação, para um insight, a gente tem que efetivamente começar a levar isso de uma maneira com muita responsabilidade. A gente tem que incluir um modelo de governança adequado, a gente tem que incluir normas, a gente tem que incluir políticas, a gente tem que incluir processos, porque a gente vai trazer dados externos, dados não estruturados, para que os insights sejam cada vez melhores, porém isso não pode ser feito de qualquer maneira. A gente ainda percebe que as empresas precisam estruturar melhor esse modelo de governança, precisam estruturar melhor o modelo de segurança, e a tecnologia está à disposição para tal. Eu acho que a gente só precisa realmente definir um modelo de governança para que esse mundo on-life, né, para que todo esse dado e esses novos processos, eles não sejam um risco, e que aí sim a adoção comece a ficar, inclusive, mais perceptiva, para que a adoção comece a ser realmente parte da eficiência e da transformação organizacional. O ponto de risco que eu trago também vai muito em linha com o que o Paulo comentou, porque a gente precisa entender o nosso contexto, né? Quando a gente está aqui falando de RPs, falando de solução fiscal, a gente está num contexto corporativo, onde a gente lida com dados muito sensíveis, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente está num momento da tecnologia no hype, onde a gente tem uma tempestade de ferramenta, uma tempestade de oportunidade, né, que está à nossa mão, que está a um clique da gente poder começar a utilizar. E isso tem um lado bom, óbvio, mas também tem um risco envolvido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito responsável, né? Até porque existe uma ansiedade muito grande para se colocar inteligência artificial em tudo, né? Então, tem que ter inteligência artificial, e aí coloca-se inteligência artificial a qualquer custo, de qualquer forma. E no nosso contexto, isso é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter, né? Até falando dessa tempestade de ferramentas aí, é muito comum nesse momento você ver uma ferramenta que nasce, né, num mês, e no mês seguinte ela some, desaparece, né? Então é importante se aprofundar, entender como que vai ser esse processo de adoção, em que momento que você vai colocar isso dentro do seu processo de governança, como você vai atender todos os seus requisitos. E a Syncro, que está nessa jornada aí, estudando essa tecnologia, se aprofundou agora em 2023, a gente estudou algumas opções, analisou algumas opções de mercado em termos de plataforma, onde a Syncro poderia apoiar todo o seu desenvolvimento de inteligência artificial, e optou por criar uma plataforma de inteligência artificial da Syncro, muito em função desses riscos, né? Então, hoje a Syncro estamos em processo de desenvolvimento e testes na nossa inteligência artificial, que é uma inteligência artificial também que lança a mão da parceria com o Oracle em cima da infraestrutura do OCI, né? Hoje a gente tem um modelo fechado, então tudo aquilo que a gente imputa na nossa IA, ela está dentro da nossa governança, está dentro do nosso sistema de compliance. Então, isso, como eu disse, é fundamental dentro do contexto que a gente está inserido. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de adotar as novas tecnologias, e por isso a gente tem investido nisso, né? Inclusive, isso abre opções para a gente ter hoje a nossa IA é uma IA de multimodelo, a gente usa mais de um modelo de LLM, a gente usa o Llama, usa o próprio Coral da Courier, usa o Nemo também da NVIDIA. Então, a gente tem hoje uma infraestrutura, uma plataforma que permite a gente migrar de modelo conforme a necessidade, expandir esses modelos também. Nós também temos o nosso banco vetorizado, inclusive, que é um ponto bastante relevante, porque isso proporciona que a gente treine a IA em cima do nosso contexto para ser utilizado dentro das nossas aplicações.
né? Inclusive faz umas 2 semanas que a gente passou a usar o 23C da Oracle, que tem uma capacidade de computacional muito maior do que o banco que a gente vinha utilizando até então. Então esse é um ponto, Wagner, que eu acho muito importante, né? Todo esse ambiente corporativo ter atenção, que é a responsabilidade na adoção dessa nova tecnologia. Não pensar em adotar a qualquer custo nessa ânsia de, né, colocar um selinho. Tem inteligência artificial, use inteligência artificial. Então, analise com calma, com cautela, pense nos skills das pessoas, que isso também é bastante importante, relevante. Mas esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado aí, principalmente nesse momento agora que a tecnologia está. Excelente. Bom, a conversa está muito boa, mas eu queria propor agora para vocês um desafio. Para vocês indicarem para o nosso público que está escutando, e obrigado por estar acompanhando a gente até nesse momento, mas 3 dicas como as empresas podem se preparar para abraçar essa nova tecnologia. Né? Como que elas podem começar a usar, né, essa tecnologia para ajudá-las, né? Levando em consideração toda a ética, a responsabilidade que a gente comentou aqui. Né? Mas eu gostaria que vocês falassem aqui para o nosso público como que eles podem começar a abraçar essa tecnologia e a evoluir com ela. Vamos lá, Eric, começa você agora. O primeiro ponto que eu trago é rever ou repensar os processos. Tá? Então, analise os seus processos, e aí eu destaco 2 em particular. Primeiro, aqueles processos que têm uma característica de serem mais repetitivos. Então, aqueles processos são mais repetitivos, naturalmente você tem um potencial grande de conseguir grandes ganhos e avanços com o uso da IA. E um outro processo que são aqueles que têm uma característica de lidar com volume de dados, parâmetros, dimensões muito grandes. Esse tipo de processo, ele também tem um potencial muito grande de se aplicar a IA. Então, são tipos de processos, características de processos que eu indico para se começar a pensar nesse tipo de transformação. O outro ponto que foi citado aqui, que para mim é fundamental, é a skill das pessoas. Esse é um ponto que eu volto a citar aqui, porque ele é fundamental para a adoção. Então, de alguma forma, repensar o skill, né, ou trabalhar o skill das pessoas para que elas desmistifiquem essa questão da inteligência artificial, pensem na inteligência artificial como assistente, como eu disse, e isso vai potencializar muito o uso. E outra dica, que também é algo que a gente comentou aqui, debateu, para mim está ligado a essa cautela na adoção, né? Principalmente no hype que nós estamos. Então, analise com cuidado a ferramenta que está adotando, o fornecedor que está trazendo alguma opção de IA, veja o que está por trás daquela proposta de inteligência artificial, qual ferramenta que está por trás, qual o modelo que está por trás, é um modelo fechado, é um modelo aberto, qual o nível de exposição que eu estou tendo, qual é a governança que está por trás disso. Esse é outra dica importante para se pensar na adoção de IA. Perfeito. E exatamente como você comentou, a dica seria: tomem cuidado, porque a ansiedade e em busca de inovação, de transformação, de trazer uma tecnologia que vai criar algo, que vai gerar um novo negócio, que vai trazer, de repente, um novo caminho para a sua empresa, que a inteligência artificial é talvez o pote de ouro no final do arco-íris. A gente precisa tomar cuidado. A gente tem que ser muito realista, que a inteligência artificial, nesse momento, ela traz eficiência. Ponto. Então, a gente tem que identificar os casos de uso, como a gente estava comentando, os processos. Então, isso tem que ser trabalhado previamente. A empresa tem que se preparar. O contratante tem que se preparar. Porque, senão, fica refém ou, vamos dizer assim, está exposto ao volume de ofertas que existem no mercado, e nem todas são adequadas para a sua necessidade ou para que efetivamente vai ser necessário para o seu modelo. Então, o ideal é que você identifique qual é o caso de uso que vai fazer mais sentido para aquele ponto de eficiência, para aquele momento, para aquela necessidade, e que você consiga também criar o cenário adequado para a adoção. Então,
você tem que vender muito bem dentro da sua empresa, você tem que identificar as pessoas que serão seus sócios, porque só um projeto de tecnologia ou uma grande ideia, ou um grande selo, eu tenho inteligência artificial ou eu tenho um chatbot, é um grande desafio. Existe sempre as objeções e a gente precisa tomar cuidado para isso não ser uma grande onda como aconteceu lá atrás com os data lakes, com os BIs, que a gente tinha muito investimento, muito problema de projetos, né, implantação, muito dinheiro investido. Então, isso realmente tem que trazer o seu resultado. A gente tem que identificar os vendedores, os sócios internos que vão trazer essa eficiência. E aí, necessariamente, escolher o seu sócio, entender quais são as empresas que estão criando soluções, que estão criando parcerias, sociedades, que estão trazendo base para um futuro, ou seja, que estão falando de uma tecnologia sólida, que estão falando de uma tecnologia que vai te trazer capacidade computacional, que vai te trazer um suporte, que vai te trazer o apoio necessário para fazer impacto nos seus processos, para suportar o impacto no treinamento da sua equipe, para te dar todo esse suporte em relação a isso. Então, não é uma implementação de uma solução de prateleira, né? Não pode ser isso, nós estamos falando efetivamente de um impacto efetivo. Então, a dica seria trabalhar com muita cautela em relação à adoção, porque isso vai fazer a diferença na eficiência, vai fazer a diferença na sua empresa, sim. Ou seja, preparar o terreno, né? É isso. Você precisa preparar porque a gente está lidando com dados. A inteligência artificial vai lidar com dados. É isso. Porque senão ela vai trabalhar na base do nada. E na base do nada a resposta normalmente vai ser, como a gente costuma dizer, vazia, né? E ou trabalhar com a base errada, né? Com informações erradas. A resposta vai ser ineficiente. Aí a gente começa a ter aquela quebra de expectativa, né? Porque ela começa a não te entregar o que você esperava. Então a gente começa a ter problemas. Normalmente a tecnologia é culpada no final das contas. É isso. Exatamente. Eric, Paulo, gostaria de agradecer vocês. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Muito bom, muito produtivo. Gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estarem escutando a gente até nesse momento. Iremos terminar por aqui, mas esperamos reencontrá-los em outro momento, com outro assunto relevante, juntamente com os nossos clientes, com os nossos parceiros e com os nossos amigos, porque esse é o propósito do nosso TexTime. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Fiquem bem. Valeu. Tchau.